em resumo, você está dizendo aqui que a carne, ela oferece os nutrientes, mas ela oferece o conjunto da obra, ela traz mais prejuízos. Você tem que ver. Você paga um preço muito alto para ter acesso aos nutrientes da carne. Veja, vamos deixar uma coisa bem clara. Praticidade, saúde. Não tem como você fazer as duas coisas convergirem. E as plantas não precisam de B12, então elas não fixam essa B12 do solo. Então planta não tem B12. Então se você é vegetariano estrito, você precisa suplementar a B12, mas é só a B12. Mas o cogumelo não tem? É uma B12 que é a cianocobalamina, que é uma B12 que não tem função metabólica dentro do nosso organismo. Vale. O que adianta as pessoas perdem a saúde atrás do dinheiro para depois, quando chegarem com 50 anos, usarem esse dinheiro para recuperar a saúde e não recupera mais. Saúde a gente trabalha com prevenção. Simone Camati, a nossa entrevistada de hoje, e eu estou muito animado e empolgado com essa possibilidade da conversa pelo teu currículo, né, pela tua história, né, você é nutricionista e se especializou eu estava vendo aqui, nutrição clínica funcional, nutrição esportiva, ortomolecular, ênfase em nutrigenômica, é isso? Assim que se fala? Isso, nutrigenômica. Fitoterapia, avaliação metabólica, interpretação de exames laboratoriais do onívoro ao vegetariano estrito e modulação intestinal e curso de pós-graduação em Ayurveda. Isso. Que, assim, tudo isso mostra o teu interesse pela alimentação baseada em plantas, que é o famoso plant-based. Isso. E a comida vegetariana, né? Ao veganismo também, talvez? Na verdade, assim, tem muita diferença de opinião em relação a esses termos, né? Eu sigo particularmente uma linha que a gente denomina de Whole Food Plant-Based, que é diferente da Plant-Based, porque ela não inclui produtos processados, industrializados. Porque na industrialização, na moagem, a gente tem uma perda muito grande do valor nutricional e a gente tem uma perda da integridade da matriz do alimento. E na matriz do alimento, a gente tem uma informação. O alimento não é só caloria, ele é uma informação. E essa informação vai até os nossos genes e consegue alterar a expressão dos nossos genes. Então, essa epigenética, essa alteração da expressão dos genes que o alimento in natura, o whole food, faz, o alimento processado, o subproduto, não consegue fazer. Então, uma coisa é você comer uma mandioca, outra coisa é você comer uma tapioca. Mandioca é whole food, tapioca é subproduto. Então, é essa linha que eu sigo. Tem muitos profissionais de saúde que dizem que a Whole Food Plant-Based é vegetariana estrita. Mas no meu conceito isso não cabe, porque plant-based significa a base de plantas, não estritamente plantas. Então eu não excluo 100% os produtos de origem animal, até porque depois que eu conheci a Ayurveda, que é a medicina mais milenar que existe, ela usa toda a natureza como terapia. Então ela não é vegetariana. Ela usa produtos de origem animais, mas é tudo em dose homeopática. E depois que eu apliquei isso em mim, eu me senti melhor com esse equilíbrio. Então, são doses pequenas de produtos de origem animal, você não exclui 100% os produtos de origem animal, mas você evita os produtos processados, industrializados. Certo. Por conta exatamente desse diálogo, dessa conversa que o alimento não tem com o corpo. Dessa conversa da matriz do alimento, isso. O processado. Exatamente. Já o integral tem uma conversa mais forte. Veja, mas aí a indústria vem com um miguezinho básico, né? Porque pão integral. Integral é o grão do trigo, que é usado na cocção e você come aquilo na forma de salada. Quando eu pego esse grão de trigo, passo ele numa máquina industrial, não no moinho de pedra, é diferente. Uma máquina industrial, em 1/1000 de segundo ele vira um pozinho, eu destruí toda a matriz alimentar. Todos os pedacinhos desse trigo estão entrando em contato com o oxigênio e com a luz e isso oxida os nutrientes daquilo. Então o subproduto, até a proporção de fibra muda. Então já não tem aquela fibra toda. Então o produto que foi processado industrialmente, ele tem uma perda muito grande do valor nutricional. Agora você me falava um pouquinho aqui da tua história. É claro que o teu currículo, né, as especializações, tudo isso influenciou muito a tua vida. Sim. Mas a tua história de vida te levou para alimentação plant-based, baseada em plantas. Como é que foi isso? Na verdade, tudo começou, inclusive antes de eu ir para a faculdade. Eu tinha ansiedade, eu tinha insônia, eu tinha depressão, porque adolescente, né? Aquela coisa de querer se manter magra e não querer engordar, não sei o quê. E aí seguia aquelas dietas de revista, que é basicamente o que a gente tem hoje como as low carbs, né? Pouco carboidrato, muita proteína, você se mantém bem, você se mantém magra.
Mas eu fui gerando desequilíbrios. Mas tem um pouco daquele efeito sanfona mesmo, né? Talvez seja isso que você vai falar. Eu nunca tive porque eu era muito determinada. Só que a minha determinação fez com que eu desenvolvesse essa questão de ansiedade, até compulsão alimentar, todas essas questões. E aí eu entrei na faculdade e a faculdade fomentava esse tipo de dieta onívora e ela fomentava o fato de você precisar de produtos de origem animal várias vezes por dia, precisar de derivados lácteos, porque caso contrário você morreria com deficiência proteica e deficiência de cálcio, deficiência de ferro. Então na faculdade não foi aí que eu aprendi isso. E depois de muitos anos eu fui fazendo essas especializações, eu comecei com a nutrição esportiva. Depois eu fui para nutrição clínica funcional, aí que eu comecei a ter um pouco de entendimento, um pouco melhor sobre essas questões mais de equilíbrio de macronutrientes na dieta. Depois eu fui fazer a fitoterapia, depois eu fiz a nutrição ortomolecular, que ela é bioquímica básica, ela é bioquímica, e a bioquímica, ela é a base da nutrição. Então a gente consegue compreender muito melhor o efeito dos nutrientes e dos macronutrientes no organismo. Mas foi só em 2018, quando eu fui passar um Réveillon num retiro, onde a alimentação era vegetariana estrita, que eu consegui sentir realmente a diferença, porque eu usava medicações antidepressivas para conseguir me manter bem. Remédios fortes. Remédios, sim. Ansiolítico. Tarja preta. Não tarja preta, mas ansiolítico, antidepressivo, aquela coisa de fluoxetina, não sei o que. E eu não entendia por que a minha alimentação, que era tão perfeita, tão equilibrada, se eu tinha um físico tão, assim, exemplar, por que eu tinha aquele problema? E aí você vai no médico, o médico diz que é um probleminho genético teu, que vai ser sempre assim, que você nunca vai conseguir mudar. E eu sempre tinha essa coisa de medo do carboidrato por achar que iria engordar. E aí, quando eu fui nesse retiro, era basicamente carboidrato, porque a alimentação era vegetariana estrita. Então, eu não podia escolher o que eu ia comer. E em 4 dias eu não precisei dos medicamentos e eu me senti tão bem como eu nunca havia me sentido na vida. E aí foi que eu comecei a questionar. Tem alguma coisa aqui? E o médico que promoveu esse retiro, ele dá um curso de avaliação metabólica e interpretação de exames laboratoriais, no qual ele ensina a importância do carboidrato para a saúde do ser humano. Mas você sabia antes de ir para o retiro que essa seria a dieta, a alimentação seria baseada em plantas? Sabia. Antes? Sabia que a alimentação... Isso não te deu um pânico assim? Puxa vida, eu vou sofrer lá. Um pouco. Sim. Porque essa é a minha próxima pergunta. Dá para a gente ter uma vida... Assim, claro que vai ser saudável se a gente se alimentar, fizer uma alimentação baseada em plantas. Saudável, super. Super, claro. Eu tô vivendo esse processo de transição. Diz, né? Comecei cortando a carne vermelha, reduzi muito o frango e agora como peixe 2 vezes por semana. Isso. Mas eu não sei, assim, eu tô fazendo isso aos poucos, adaptando o meu corpo e as minhas vontades, os meus desejos. Uhum. Dá pra gente ter, agora, vem a segunda pergunta, com saúde, com certeza absoluta, Sim. né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque tem muita gente que contesta isso também, que não existe saúde mas por trás. Mas é falta de conhecimento. E a gente vai falar sobre isso. Mas dá para ter prazer na alimentação só quando ela é baseada em plantas? Então... Não fica faltando alguma coisa? Aí é que tá, vamos lá. Prazer. A alimentação, ela pode te dar um prazer hedônico, que é quando você come pela recompensa, quando você come pelo prazer, quando você come para ter aquele pico de sensação de bem-estar. E a alimentação que tem muito açúcar, muita gordura e muito glutamato, que normalmente é que se coloca nos alimentos mais industrializados, mas a carne ela tem muita gordura na composição. Ela exacerba essa função do paladar. Mas sempre que você tem um pico, você tem um vale. Então você tem aquela sensação imediata, abrupta de prazer, mas depois você tem aquela sensação de culpa, né? Aquela sensação de vazio, aquela sensação de que está faltando alguma coisa. E existe a alimentação fisiológica, que é o que te dá um prazer constante. Por quê? A alimentação fisiológica, ela serve para suprir as tuas necessidades endógenas. Então a gente não come só por prazer, para agradar as papilas gustativas. A gente come porque a gente precisa de caloria, nenhum tecido no nosso corpo funciona sem energia, a gente precisa de uma proporção adequada de carboidrato, proteína, gordura e de fibra, e dentro dessas calorias a gente precisa com que a gente consiga oferecer para o nosso corpo 48 nutrientes, que são vitaminas, minerais, aminoácidos, que são considerados essenciais, o corpo não produz. Então, meu corpo não vai fazer sozinho, tem que vir através do alimento que eu estou comendo. Quando eu consigo oferecer esse equilíbrio, eu consigo ter uma sensação constante de bem-estar, disposição e de apreço pela vida. Eu não tenho picos e vales, eu estou sempre constante.
Então, você percebe que é muito mais interessante você se manter sempre no equilíbrio do que você ficar nesse... O que você está dizendo é que o prazer ele vem da alimentação regrada, do prazer é saber que a alimentação está te fazendo bem. Não é isso, é uma coisa fisiológica mesmo. É o bem-estar é químico que do ponto mesmo. de vista fisiológico, aquilo que você está comendo te dá. Exatamente. Mas essa sensação você não sente a curto prazo. Você, imediatamente, quando você começa um equilíbrio, em 2, 3 dias você já consegue perceber. Mas não é... então, quando Só a não transição é mais intensa, lenta. como, por exemplo, o uso de uma... né? Tipo, o uso de uma droga ou redes sociais que te dá aquele boost de dopamina. Mas se o cara tá comendo de tudo, churrasco todo dia, tomando Mas cerveja, aí é que tá. e daí ele corta tudo isso, ele vai cair no vale, ele entendeu? vai sofrer. Vai sofrer. Então ele não vai ter essa sensação. Ah, sim, imediatamente não, né? É um processo de transição. É um processo. Um processo de transição. Perfeito. Sim. Não, porque eu tenho um amigo que me acompanha pelas redes sociais e ele tem visto essa mudança que eu tenho feito na minha vida. A partir do exercício, da atividade física, das corridas, da alimentação, enfim, mudando completamente o meu comportamento. E ele me pergunta, e João, você não tem feito nada para ser feliz? Ele me pergunta, aí é você que não tá. vai no bar, você não come churrasco. Aí é que tá, as pessoas estão acostumadas com esse prazer viciante, entendeu? E uma coisa é o prazer constante, a sensação constante de bem-estar. Outra coisa é você ter esses picos e vales. O que você está dizendo é o seguinte, não, é bem legal o que você está dizendo, porque você está afirmando aqui que a médio e longo prazo, a gente com uma alimentação saudável, com estilo de vida super regrado, com disciplina na rotina, acordando cedo, fazendo exercício, mudando completamente de vida, sim. se pode ter o mesmo prazer, a mesma alegria, talvez até a mesma euforia de alguém que vai no boteco. Sim. Sério? Sim. Você acredita mesmo nisso? Eu tenho certeza, já passei por isso. Não, é legal, é bom você trazer isso pra gente. E da alimentação em si, que você falou do foco aqui da alimentação, mas é possível de você ter pratos, alimentos, culinária que seja gostosa e que traga os mesmos nutrientes que a proteína animal? Porque aí vem o questionamento. Quando eu falo com pessoas que não fazem a alimentação baseada em plantas e falo que estou com interesse de fazer, a primeira coisa que vem é o questionamento. Que não é gostoso. Cara, não é nem do que não é gostoso. Do que não é gostoso é uma coisa que me incomoda. Tá. Porque quando eu penso numa alimentação, numa refeição, por exemplo, com a minha família, você acaba pensando, né, vinculando aquele churrasco de domingo, né, ou comer um sushi, um sashimi com a minha mulher. Sim. Você acaba vinculando uma coisa a outra. Sim. O prazer me incomoda muito, mas vem aquele questionamento das pessoas. Porque acho que pelo prazer as pessoas buscam argumentos para não fazer. Sim, sempre. E daí vem aquele primeiro argumento, você não vai conseguir, o teu corpo precisa dos nutrientes que estão na carne. Sim. Veja, por que as pessoas acabam dizendo isso? Porque na carne, na proteína animal, alguns nutrientes, eles já estão ativos, digamos assim. Então, por exemplo, a gente tem a vitamina A. Nos produtos de origem animal, ela já está ativa. Então, ela já tem uma função fisiológica dentro do teu corpo. Nas plantas, você tem o beta-caroteno, que é um precursor da vitamina A. Então, o teu corpo vai ter que transformar isso em vitamina A. Mas o teu corpo sabe transformar isso em vitamina A. Então, você não necessariamente precisa da vitamina já ativa. Você não precisa comer o animal que ativou dentro dele. Porque o animal é meio que um atravessador de nutrientes, né? Ele consome planta, ele consome grãos, e o metabolismo dele transforma esses nutrientes em nutrientes ativos e você come ali um nutriente que já está ativo, né? Mas a gente também tem que entender que hoje a gente tem uma questão muito importante que é a biomagnificação de toxinas. Os animais, eles têm gordura saturada na composição da carne deles. E as toxinas são todas lipossolúveis. Então, esses animais que são criados sem ver a luz do sol, recebendo grãos que foram cultivados com pesticidas e tudo mais, essa toxina do pesticida vai biomagnificando, ela vai acumulando na gordura do animal. E aí, quando a gente se alimenta desse animal, você pode até estar consumindo um nutriente já mais biodisponível, mas você está consumindo uma carga tóxica muito maior. É diferente de 100 anos atrás, que não existia
né, para consumo humano tão exacerbado assim. Então, assim, você consegue todos os nutrientes que você precisa, desde que você não seja... O acesso à carne era mais difícil? É isso que você está dizendo? Assim, não era uma o cara forma tinha que caçar, de lucrar, né? Exatamente. O cara tinha que sair para caçar, para pegar pegar o animal, ele pastava, o animal comia outros animais, ele não precisava viver num cubículo de não sei quantos metros quadrados, e ele não precisava viver sobre os próprios excrementos, porque é isso que acontece, e ele não consegue ter uma vida natural, e isso aumenta também os níveis do hormônio de estresse do animal. Ele precisa ficar sob antibiótico, porque o risco de contaminação é muito maior, né? Ele não é alimentado naturalmente, porque ele não corre, ele não caça, vem aquela raçãozinha de grama o tempo inteiro. Então, é muito diferente. Mas, assim, ó, quando a pessoa resolve fazer uma alimentação plant-based e ela resolve ser o plant-based hype, que ela tira a carne e coloca a carne vegana. Coloca proteína de soja texturizada. Processado, muito processado. Tudo isso é ultraprocessado. O que é uma carne vegana? Eles pegam a ervilha, eles extraem a proteína da ervilha e aí eles concentram a proteína da ervilha. Só para você fazer isso, você já perdeu todo o valor nutricional da ervilha. E daí eles misturam com outras coisas para ficar parecido com a carne. Ou seja, você misturou 5, 6, 7 ingredientes, aquilo é um troço ultraprocessado, não tem valor nutricional nenhum de vitaminas, minerais, de repente pode fazer até mais mal do que a própria carne. Mais mal do que a própria carne, com toda certeza. Mas se você combinar leguminosas, cereais integrais, oleaginosas, whole foods, alimentos integrais, não farinha, pão integral, macarrão de feijão, que são os processados. Os nutrientes estão todos lá. Qual é o cuidado que você tem que ter? Nas plantas, principalmente nas sementes, cereal integral é uma semente. Um arroz, um milho, são sementes. As leguminosas são sementes também. E as oleaginosas, a semente de abóbora, semente de linhaça, ou até castanha do Pará, são sementes também. A semente, ela não tem nem raiz, nem folha. Então, para ela conseguir germinar, ela tem que ter um estoque energético dentro dela, que é o fitato. O fitato é um acúmulo de fósforo, e esse fósforo é usado pela semente quando ela tem condições ambientais favoráveis, tipo dentro do solo fértil, úmido, com a temperatura adequada, para ela conseguir germinar, né? Só que esse fitato quela os nutrientes. Ele liga no zinco, liga no ferro, liga no cálcio e indisponibiliza isso para nós. Então, a gente tem que ter métodos de pré-preparo do alimento. Por isso que a gente precisa fazer o remolho. O remolho favorece a germinação. É aí que eu quero chegar. Em resumo, você está dizendo aqui que a carne, ela oferece os nutrientes, mas ela oferece o conjunto da obra, ela traz mais prejuízos. Você paga um preço muito alto para ter acesso aos nutrientes da carne. Veja, também eu acho que tudo é proporcional à quantidade, porque quem come carne é aquela coisa, o churrasco todo fim de semana. A quantidade que a pessoa come é muito superior à quantidade recomendada. A própria Organização Mundial de Saúde recomenda no máximo 100 gramas de carne vermelha por semana. Ou 100 gramas de proteína animal até 3 vezes por semana. 100 gramas é isso aqui, ó. É um filé. As pessoas comem na hora do almoço e na hora da janta no mínimo uns 200, 300 gramas. Então, o que isso vai favorecer? Vai favorecer uma mudança do microbioma, que são aquelas bactérias que vivem lá no nosso intestino. A gente estava conversando aqui que a nossa genética, a expressão dos nossos genes, depende muito desse ambiente de micro-organismos que faz parte do nosso corpo, porque só 10% das células que formam o nosso corpo são nossas, humanas. 90% das células são microbianas. E esses micro-organismos, eles se agrupam em famílias e o nosso corpo tem cerca de 300 trilhões de espécies de micro-organismos distribuídos nos nossos tecidos, mas 70% deles moram no nosso intestino grosso. Por isso que dizem que o intestino é o primeiro, o segundo cérebro, não sei o quê. E a sobrevivência desses micro-organismos é assexuada, dependente de comida, e quando eu como muita carne, essa carne eventualmente vai chegar no meu intestino antes dela virar massa fecal e eu eliminar na vaso sanitário. A hora que chega no intestino grosso, que é onde estão essas bactérias, ela vai favorecer um crescimento seletivo de bactérias chamadas de proteobactérias, que são bactérias patogênicas. E essas bactérias, tendo comida, essa proteína, elas vão se alimentar dessa proteína, vão se multiplicar, vão ultrapassar o nível saudável de bactérias patogênicas, que seria 50%, vai para 60%, 70%, isso chama-se desbiose, crescimento desproporcional entre bactérias boas e ruins, e ela vai produzindo resíduos metabólicos, toxinas, produtos de metabolismo. E esses produtos de metabolismo destroem o equilíbrio do intestino. Nosso intestino tem uma barreira de muco, que é uma barreira que a gente chama de barreira seletiva. Ela seleciona... E é por isso que a carne
atrapalha o sistema digestivo, que as pessoas não conseguem ir no banheiro depois de comer tanta carne. Também por conta disso. Também por conta disso. Mas eu quero voltar aqui. Para alimentar todas essas bactérias que fazem o nosso microbioma, para a gente ter um sistema digestivo saudável, é preciso de diversidade. Diversidade, exatamente. E você falou aqui, a gente falou, criticou o processado, criticou a carne, né, a proteína animal. E trouxe alternativas aqui, como você falou aqui. Vamos construir aqui um prato do que seria o ideal, né? Agora, isso dá trabalho pra caramba. Ah, mas ninguém disse que não ia dar trabalho. Dá trabalho. Então, dá trabalho, mas ter saúde dá trabalho. Pois é, é algo que eu penso muito. Vamos deixar uma coisa bem clara. Praticidade, saúde. Não tem como você fazer as duas coisas convergirem. Do mesmo jeito que para correr uma maratona você tem que treinar. Exato. Para você ter sucesso na atividade física, você tem que se dedicar muito. A comida você precisa se dedicar também. Você precisa ter esse cuidado. Porque essa facilidade que a Revolução Industrial trouxe com a moagem, com a vida de prateleira, é justamente isso que fez todas essas doenças aumentarem exponencialmente. Câncer, doenças neurodegenerativas, tudo isso causa um desequilíbrio no nosso microbioma. E hoje a ciência já fomenta o fato de que é o desequilíbrio no microbioma que causa todas as doenças. E esse desequilíbrio acontece por causa da ocidentalização da dieta. Excesso de proteína de origem animal, excesso de farináceo, excesso de produto refinado, você mata as bactérias protetoras de fome e você hiperalimenta as bactérias tóxicas. Isso faz com que o teu intestino fique leaky, o tal do leaky gut que ele chama. E essas bactérias tóxicas, elas a cada 48 horas elas vão morrendo, todas as bactérias que moram no nosso intestino, elas sobrevivem só 48 horas. E elas têm na capa delas flagelinhos que sinalizam processos inflamatórios. E quando você tem um intestino que vaza, que é leaky, esses flagelos, eles chegam na circulação e quando eles estão na circulação, eles sinalizam inflamação sistemicamente. Eles causam resistência à insulina, eles causam processos inflamatórios. Então, todos os problemas que você possa imaginar, eles vêm desse desequilíbrio do microbioma. Para a gente buscar essa harmonia, né? Retirar essa questão do desejo, porque é um hábito nosso, é o que você falou, as prateleiras dos supermercados, a gente acostumou o nosso corpo com um tipo de alimentação. Essa mudança, ela causa um choque e um trauma também. Se a gente voltar ao passado, não tinha outra alternativa. O cara tinha que correr na selva, buscar a fruta, caçar um animal que tinha menos hormônio naquela época, fazia menos mal, era mais difícil o acesso à carne também. Mas como fazer essa transição de vida também para aquilo que é mais difícil, mais complicado, mais complexo? Então, dedicação? Eu acho que tem que ser aos poucos e você tem que buscar informação, porque as pessoas só mudam quando elas compreendem e quando elas se conscientizam das necessidades, de como o corpo delas funciona. Então as pessoas não têm o mínimo conhecimento de como o corpo delas funciona. E elas são movidas pela recompensa do prazer. E isso vai deixar elas cada vez mais escravas dessa sensação de prazer imediato. Então, quando você aprende um pouco mais, por isso que eu particularmente acho, né, puxando um pouco de sardinha para o meu lado, que o acompanhamento com o nutricionista, o acompanhamento é fundamental, porque em cada consulta você vai receber informações sobre o teu próprio corpo, sobre o teu próprio metabolismo, sobre como o teu organismo funciona. E a gente vai fazendo experiências, a proposta de um cardápio, né, a gente vai adequando aos poucos, até a gente chegar num consenso do que o que você quer fazer e o que é bom para o teu organismo. Agora, essa análise, né, sobre as carências, sobre o que está faltando para nós, até para provocar uma certa consciência nas pessoas do que elas devem mudar, como é que é feito isso, né? Como é que você melhora o aproveitamento dos nutrientes? Como é que você identifica os problemas que cada ser humano tem? Não tem como você identificar sem uma avaliação metabólica, tirar o sangue da pessoa e ali no sangue você vê o que está faltando, o que não está faltando. Então você tem que consultar um profissional que tenha uma capacidade de fazer essa leitura bioquímica, que entenda realmente de bioquímica e que consiga identificar nos marcadores, por isso que a gente pede uma lista lá de exames. Cada exame me mostra
se está faltando nutriente ou se não está faltando nutriente. Por exemplo, a homocisteína, que é um marcador de risco cardiovascular. Quando ela sobe, mostra para mim que está faltando vitamina do complexo B, principalmente a B12. Então, não é só eu pedir a B12 e ver que a B12 não está ali no limite de referência. Eu tenho que fazer uma associação entre vários marcadores para eu saber, de fato, se está faltando B12 ou se não está faltando B12. E aí eu pensar em orientar, olha, eu acho melhor você suplementar, a pessoa quer comer carne, não quer, então come a carne, não quer comer carne, então vamos suplementar. É assim que a gente consegue ter uma proposta terapêutica mais assertiva. E eu tenho um gato circulando aqui pela casa, aqui, derrubando coisas. É melhor guardar o gato em algum lugar, porque senão daqui a pouco ele atrapalha a nossa filmagem, que derruba uma câmera. Mas o seguinte, você está dizendo aqui, então, que só das plantas a gente não tem acesso a todos os nutrientes que a gente precisa. A gente vai precisar suplementar. Não, você tem, porém a B12 é produzida por uma bactéria no solo. Certo. Então, por que os animais têm B12? Porque eles ruminam. E aí eles ingerem isso e dentro do trato gastrointestinal deles, do estômago dos ruminantes, eles têm a capacidade de converter essa B12, que é a cianocobalamina, em metilcobalamina, que é a vitamina B12 que é ativa dentro do nosso organismo. E as plantas não precisam de B12, então elas não fixam essa B12 do solo. Então, planta não tem B12. Então, se você é vegetariano estrito, você precisa suplementar a B12, mas é só a B12. Mas o cogumelo não tem? É uma B12 que é a cianocobalamina, que é uma B12 que não tem função metabólica dentro do nosso organismo. Uhum. Não tem. Você realmente precisa... Se você é vegetariano estrito, você precisa suplementar. Agora, a deficiência de B12 não é exclusiva dos vegetarianos estritos. Os onívoros têm muita deficiência de B12, por quê? Porque como eles têm uma dieta muito rica em proteína, a proteína animal, ela não é só proteína. 100 gramas de proteína de carne, por exemplo, tem 30% de proteína e 70% de gordura. Então, uma dieta onívora, ela tem uma proporção maior de proteína e de gordura e, consequentemente, falta carboidrato. Quando falta carboidrato, o corpo está o tempo inteiro no modo luta ou fuga, ele está contra-regulando, ele está elevando os hormônios do estresse, adrenalina e cortisol, para fazer glicose aparecer na circulação, porque não está vindo carboidrato suficiente. E quando esse cortisol está alto, existe um bloqueio do fluxo de sangue para o trato gastrointestinal. Por isso que as pessoas têm muito problema digestivo, síndrome do intestino irritável, dispepsia funcional, refluxo, gastrite, úlcera. E aí, quando você tem esses transtornos digestivos, você não absorve bem a B12. E aí você vai ter carência do mesmo jeito. Então, a pessoa que não come proteína animal, ela deve prestar mais atenção aos seus exames. Tem que ter esse cuidado, tem que fazer a avaliação metabólica e acompanhar para ver como é que tá. Tá certo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre longevidade, né? A gente tem visto muitos estudos, muitas pesquisas que demonstram que as pessoas que têm uma dieta baseada em plantas, que não comem proteína animal, que não comem carne, não comem peixe. As experiências dos estudos científicos mostram que as pessoas podem ganhar mais tempo de vida. Sim. Podem viver de 5 a 10 anos a mais. Assim como elas podem perder alguns anos de vida se tiverem uma alimentação mais baseada em produtos processados, em carne, consumo de bebida alcoólica. Isso. A gente coloca até o cigarro aí, outras coisas, né? O estilo de vida estressante. Então, mudar a vida pode fazer com que a gente viva mais tempo. Por conta da mudança no microbioma. Por quê? A planta, além dela ter essa capacidade de mudar a qualidade dos micro-organismos que estão lá no nosso intestino, esses micro-organismos, quando eles recebem a fibra da planta, a cor da planta, que é o tal do polifenol. O polifenol é uma substância da cor para as plantas, né? E ele é produzido só em coisas que nascem na terra, porque é uma forma que a planta tem de se proteger das intempéries. Além dessas cores que a planta produz, a planta também produz compostos bioativos, que não são nem vitaminas, nem minerais, nem aminoácidos, mas são substâncias que são protetoras contra doenças dentro do nosso organismo. E ela está produzindo esse composto bioativo, que é uma forma também dela garantir que o nutriente que está dentro dela vai servir para o crescimento da planta, e não para o bichinho, e não para os competidores, digamos assim, né? Então, são esses compostos bioativos, são esses polifenóis que dentro do nosso organismo, eles chegam na nossa circulação e eles conseguem interagir com os nossos genes e favorecer a expressão de genes que são anti-inflamatórios, antioxidantes, antiproliferativos, enquanto eles
bloqueiam, eles silenciam, é como se eles botassem um cadeado em genes que são promotores de doenças. Certo. E essa mudança no microbioma faz a mesma coisa. É legal que você coloca aqui, porque muita gente não fala disso. Se fala de saúde, de qualidade de vida, se fala de nutrição, mas não se fala tanto do microbioma. Sim. Isso se pode fazer, imagino, através de um exame, exame laboratorial, ou como é que nós avaliamos o nosso microbioma no dia a dia? Assim, ó. Como o microbioma Sistema digestivo? Como o microbioma é 100% dependente da dieta, você me diz o que você come, eu sei como é que é o teu microbioma. Eu não posso especificar especificamente quais são as espécies, quanto de cada... Existem exames de fezes que você consegue avaliar esse microbioma. Mas só o fato de você me dizer o que você está comendo, eu vou saber como é que é o teu microbioma. Porque as bactérias vivem só 48 horas no nosso intestino e elas não se reproduzem sexuadamente. Não, você vai saber, você é nutricionista e especialista no assunto, mas alguém que não seja, o que a gente tem que dizer para esse telespectador que está em casa pensando, puxa vida, como é que será que eu estou bem? Será que eu não estou bem? Bom, pra pessoa... Eu estou me alimentando assim, assado, fezes, e no banheiro? Não necessariamente. Às vezes a pessoa evacua normalmente, não tem problemas intestinais, porém ela pode ter uma desbiose. Isso é de acordo com a qualidade da alimentação. Se a pessoa percebe que ela come muita carne, muito queijo, muito excesso, né? É tudo dependendo da dose. E é uma alimentação muito prática, rápida e conveniente, tudo macarrão, não dá trabalho, uma alimentação que não dá trabalho, ela vai ter uma desbiose, certamente. Porque eu não estou dando nada de comida que garanta a sobrevivência da bactéria protetora. Eu mato elas de fome. Em 48 horas elas deixam de existir no teu intestino. E você só está multiplicando as bactérias patogênicas. Então, se você sabe que você tem um equilíbrio, que a tua alimentação realmente é trabalhosa, que tem fibra, que você tem todo esse cuidado das leguminosas, dos cereais integrais, que não é tudo farinha, você está nutrindo suas bactérias protetoras. Então, é uma garantia de que você vai ter um microbioma mais saudável. Certo. Não, é bacana a gente falar sobre isso porque o que dá trabalho dá resultado. Não tem outro jeito, não tem solução mágica. E aquela conversa das pessoas falarem, não, puxa, eu trabalho muito, minha vida é muito estressante. Muda o teu estilo de vida. Eu não tenho tempo de cuidar da minha comida. Muda o teu estilo de vida, porque senão você vai ficar dependente de vários tipos de medicamentos e com 40 anos você não tem mais saúde. Aquela conversa de que você não tem tempo para fazer exercício, não tem tempo para fazer a tua comida. Isso é prioridade. É questão de prioridade, né? De dar trabalho. O que adianta as pessoas perdem a saúde atrás do dinheiro para depois, quando chegarem com 50 anos, usarem esse dinheiro para recuperar a saúde e não recupera mais? Saúde a gente trabalha com prevenção. Uhum. Eu tenho hemocromatose, né, que é uma doença hereditária. A minha ferritina é super elevada e por isso que eu passei a estudar mais a dieta baseada em plantas, o plant-based, para ver se eu consigo manter os meus níveis mais baixos, por mais que eu não consiga, é impossível. Eu acredito, veja, já atendi alguns pacientes com hemocromatose, eu estudei um pouco por cima isso aí. Sinalizações inflamatórias que chegam na tua circulação sinalizam para o teu corpo ficar produzindo células vermelhas imortais, digamos assim, entendeu? E aí aumenta essa tua... Eu tenho que fazer a sangria de maneira muito constante e manter os níveis mais baixos. A sangria é que regula, mas não tem outro jeito. A sua alimentação por si só não é suficiente. Não, porque não é o ferro que você está comendo, é o teu corpo que está produzindo. Mas ao mesmo tempo, para eu evitar as sangrias, porque é um saco você ter que ir lá tirar sangue. Até me sinto bem depois que eu faço, mas eu não quero ir todo dia lá, todo mês lá. Eu faço uma alimentação daí, então eu tenho me esforçado para comer menos, né, a proteína animal. Mas não é por causa do ferro que você está deixando de comer, é por causa da sinalização inflamatória que você está deixando de fazer. O processo. É aquilo que meu corpo provoca. E não aquilo que o alimento. E aí você sendo atleta, que pelo que eu percebi, você tem essa intenção de ser um atleta de alta performance, né? Você tem que ter um cuidado, porque exercício físico é muito bom, porém, como tudo na vida, é uma questão de dose. Quando você é atleta de alta performance, você aumenta a captação de oxigênio, você elimina gás carbônico, e o oxigênio é o maior produtor de radicais livres dentro do teu corpo. Que se você não tem uma alimentação compatível para neutralizar esses radicais livres, vai favorecer o processo oxidativo e inflamatório na tua circulação de qualquer forma. Correr longas distâncias produz também, tem muitos benefícios, mas produz também radicais livres. E como compensar isso, né? Porque
Tudo bem, não corra, né? É fácil você falar isso. Não, assim, eu acho que... Não, eu não estou dizendo que você está dizendo isso, mas tem gente que fala, não, então não faça longas distâncias, faça curso para não produzir radicais livres. Mas é aí que entra a suplementação. Nesses casos, é necessária a suplementação esportiva, porque não tem como eu garantir para um maratonista que vai correr 42 quilômetros que eu vou conseguir neutralizar os radicais livres com a comida que ele vai comer 5 horas depois. O radical livre tem que ser neutralizado na hora que ele está sendo produzido. Vamos falar um pouquinho sobre nutrição esportiva, até porque 42 quilômetros, eu quero ir bem mais longe ainda. Ultramaratona, 89 quilômetros, 90 quilômetros. Tenha um bom nutricionista esportivo para ter auxílio. Você falou que durante no dia do que você fez a prova, por exemplo, você precisa ter um cuidado mais especial na recuperação? Não só na recuperação, mas na neutralização dos radicais livres, né? Então é bom ter assim no líquido que você está usando de carboidrato, você vai precisar de uma suplementação de carboidrato. Durante. O músculo ele usa 60 gramas de glicose por hora. Por isso que a dieta base de plantas pro esporte, pode perceber, todos esses atletas que mudaram, o Novak, o Djokovic, aquele lá da Fórmula 1... Vários atletas que mudaram para uma alimentação plant-based, eles despontaram, né? Por quê? Porque o corpo consegue recuperar muito melhor os estoques energéticos da musculatura, que é o glicogênio muscular, que é uma molécula de glicose que vem do carboidrato que puxa 4 moléculas de água, e por causa da composição antioxidante da própria dieta. A própria dieta garante que fique disponível na circulação um monte de substâncias que vão conseguir neutralizar esses radicais livres com uma eficiência maior. Certo. Diferente do outro tipo de dieta que você está oxidando, mas não está neutralizando. Então a opção feita, a preferência dos atletas por uma dieta baseada em plantas é por conta, inclusive, do desempenho que pode ser melhor. Você percebe, você mesmo vai perceber com a mudança como você melhora demais a tua performance e o teu recovery, a tua recuperação. Quais são os nutrientes ou a suplementação que a gente precisa fazer? É de cada um? Ou existe alguma coisa? Existem algumas coisas para recuperar o corpo em relação ao combate aos radicais livres? O que você precisa, em primeiro lugar, é ver se está tudo certinho, está tudo redondinho. Vai fazer uma avaliação metabólica, vai ver o que está faltando. Se não estiver faltando nada, o teu corpo dá conta de, com esses nutrientes, manter o equilíbrio. Então, é uma questão básica de nutrição essencial mesmo, né? Claro, você vai precisar de mais nutrientes antioxidantes, vitamina C, vitamina E, essas vitaminas que têm essa capacidade de combater os radicais livres. Mas uma vitamina C, quando você toma, ela vira um radical livre dentro do teu corpo. Se você não tem uma vitamina E para regenerar a vitamina C, você vai produzir oxidação tomando uma vitamina C. Então, não é assim, vou tomar uma vitaminazinha C. Você tem que ter todo um sistema, né, de regeneração de vitaminas ali para você poder, no fim das contas, ter um balanço redox positivo. Você recomenda, então, uma alimentação baseada em plantas para quem gosta de praticar esporte e muito esporte? Sem dúvida. Aquela conversa de que faz mal para o atleta, que precisa da proteína da carne, da proteína animal... Veja, se eu montar para um atleta uma alimentação vegetariana estrita, ele é um atleta. Eu não vou ter restrição calórica, eu vou ter bastante caloria. Se eu tenho caloria o suficiente, eu consigo dar só com plantas 2 vezes as necessidades de aminoácidos essenciais, que são os aminoácidos que eu não consigo produzir no meu corpo, que eu preciso comer através da dieta, 2 vezes a RDA, a recomendação diária. O que normalmente acontece? As pessoas não comem nas horas certas e não comem caloria o suficiente. Então, muitas vezes, esse aminoácido, quando ele chega no sangue, ele tem que ser desviado para ser transformado em combustível, em energia. Então, se tem caloria o suficiente, esse aminoácido vai ser poupado para a função dele, que é a função estrutural. Função de regeneração de musculatura, função de produção de hormônio, de neurotransmissor. Função da proteína estrutural, ela nunca deve ser desviada para a função energética. E a dieta plant-based, ela te dá muito mais carboidrato, um carboidrato que vai chegando constantemente na circulação e que ajuda a poupar esses aminoácidos para a função dele. Você falou de horários aí, né? De estabelecer um período de alimentação, isso principalmente é fundamental, do atleta. É fundamental? Principalmente, sim. Antes de uma prova, depois de uma prova, antes, na semana, imediatamente depois, sim. No mês. Na verdade, para atleta, a gente faz todo um planejamento, né? A gente consegue fazer uma carga de glicogênio, estocar um pouco mais de glicogênio na musculatura, para quando o atleta começar uma prova de longa duração, ele está com o máximo de carboidrato estocado dentro da musculatura. E daí ele vai precisar menos do gel ou ele vai do precisar alimento de qualquer durante a forma, prova. mas ele vai cansar muito menos. Certo.
Olha, muito legal a conversa, acho que muita informação, né? Muita informação para os nossos tudo telespectadores. Meio confuso também, né? Não ficou não, foi bem esclarecido e eu acho que a gente pode deixar também o teu contato no Instagram, Simone Camati. Simone Camati. Ponto nutrição. Pontos mais complexos que o nosso telespectador ou ouvinte entender que precisa de uma explicação mais resumida, pode entrar em contato com você. Pode entrar pelo Instagram, tem meu e-mail também, que é simonecamati.nutrição@gmail.com. Não, muito bom, bacana, e você vive isso na prática, né? Sim. Tudo que você trouxe aqui pra gente, você pratica também. Sim. O que te torna diferente em relação a outros nutricionistas que muitas vezes têm um discurso, né? Passam... Veja, a grande maioria. Eu tenho um lema que você precisa praticar aquilo que você prega. Se você não pratica aquilo que você prega, você não consegue convencer o teu cliente de que aquilo de fato funciona, porque as pessoas sentem, né? A gente precisa se testar diariamente. Exatamente. Porque para entender, né, para passar a informação, né, vem a informação que se aprende na faculdade, né, do mundo acadêmico, você leva essa informação, legal, joia, mas se você não pratica, você não conhece os detalhes, né, da experiência que tem ao usufruir daquilo que aprendeu no mundo acadêmico. Muito joia, muito obrigado pela participação aqui. Eu te agradeço o convite. Quero que você volte outras vezes, eu queria falar sobre jejum intermitente, só isso por si só já vai um podcast inteiro. Vai. E outros temas também que a gente poderia trazer aqui e levar para o nosso telespectador, nosso ouvinte, informações precisas, né? O pessoal procura a gente aqui exatamente para saber sobre saúde. E essa conversa franca, aberta, é legal porque eu pergunto aqui coisas que as pessoas têm curiosidade de fazer. Sim. E não têm oportunidade de fazer. Sim. Né? Tem que fazer uma consulta, e mesmo a consulta ela fica muito engessada, né? Você não pode jogar a conversa fora. Ao mesmo tempo, é lógico que a nutricionista precisa valorizar também o seu trabalho também, sim, né? Sim, claro. Mas sabe que até queria te parabenizar por você estar fazendo esse tipo de trabalho, porque as pessoas precisam de um exemplo, né? E você também, você está sentindo na pele a diferença, né? De uma transição de uma coisa para outra. Sim, sem dúvida. E você ir relatando essa tua experiência para as pessoas, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Eu sou uma cobaia. O nosso corpo é o melhor laboratório que existe. Sim. Então, a gente fazer essas experiências só traz benefícios. Na minha vida, o que eu tenho feito, eu mudei completamente há 4 anos a minha vida, o estilo de vida, a alimentação. Eu estava com colesterol, mais de 400 de colesterol, enfim, se eu continuasse naquele estilo de vida, eu provavelmente teria um problema cardíaco muito sério. Sim. A alimentação completamente errada, e mudei tudo. E eu consegui evoluir bastante, melhorei muitas coisas, descobri a hemocromatose, eu não teria descoberto. Se eu não tivesse feito essas mudanças e os exames e tudo. Assim como eu melhorei muito a questão do colesterol, mas não resolvi. Sim. Por limitações genéticas, provavelmente. Tá. Mas eu sou uma cobaia, é isso que eu estou dizendo, de mim mesmo ou com quem eu trabalho, porque eu acredito que ao mudar completamente eu vou conseguir. Eu estou bem perto do que eu preciso, dos padrões que eu preciso. Sim, eu tenho certeza. De colesterol, sem precisar tomar remédio. Não vai precisar tomar remédio. Eu já fui orientado por um médico a começar a tomar medicamento para colesterol, né, para reduzir colesterol. Sim. Mas eu vou brigar contra isso porque eu não fiz tudo que eu tinha que fazer. Não, eu melhorei muito, eu aprimorei a minha dieta, a minha alimentação, mas eu ainda como carne de vez em quando, não carne vermelha, mas eu como carne branca de vez em quando. Eu quero me testar ao máximo, o que mais que dá para fazer? Sim. Né? Eu vou, mas tem a questão, porque o médico fala, não, mas tem questões sociais que você precisa conviver com outras pessoas, então você vai criar restrições. Eu não tenho problema com isso, eu tô me testando e eu tô conseguindo conviver bem com isso. Eu acho que são escolhas individuais, né? Então vamos chegar nesse máximo aí que eu possa conseguir para provar, inclusive, para esses médicos que é possível, sim, você ter padrões normais de colesterol e outros níveis importantes. Se até esteatose hepática a gente consegue reverter, certamente baixar um colesterol não é um problema, né? Vamos lá, então. Legal. Muito obrigado. Imagina, obrigada a você.